vai ser uma troca, uma partilha de experiências, de vivências, de ideias. Quer que seja uma conversa. Quem é que é a Vitória Mota? Então, quem é que é a Vitória Mota? Pronto, a tua curiosidade é a curiosidade de muita gente, porque eu sou muito privada e eu não partilho a minha vida e a minha história, pronto, e as minhas coisas pessoais. Só assim, realmente amigos super chegados é que realmente sabem quem é que eu sou. Até porque quando eu comecei, eu acho que as pessoas ligam muito ao aspecto, ao visual, o que é que a pessoa tem, o que é que a pessoa não tem, criam ali uma imagem sobre ti. E imensa gente acha que eu sou tipo super rica ou que vim de uma família, não sei, de muito boas famílias, não dizendo que a minha família é má, mas assim de outro estatuto social. E eu, de certo modo, imagina, inicialmente irritava-me um bocado, mas deixei ir. Sim, as pessoas que pensam o que elas quiserem, eu vou fazendo a minha vida e vou surfando essa onda. Isso também não joga contra ti, no fundo. Não, porque é que eu acho que uma coisa não tem a ver o que as pessoas pensam. Não, imagina, eu não tenho que me preocupar. E eu não tenho que dizer a ninguém, olha, só porque eu estou vestida assim, não quer dizer que no passado eu tenha vivido numa instituição ou assim. Mas então, Uma coisa não tem a ver com a outra, só que as pessoas vão muito pela imagem, criam personas que realmente não existem. E eu acho isso engraçado, de certo modo. é engraçado, mas acho que é super normal. Nós todos temos preconceitos, não é? Sim. Todos nós. Uhum. E olhamos, muitas das vezes olhamos para certas pessoas e acabamos por perfilá-las. Acabamos Exato. por lhes tirar a pinta, usando gíria. E acabo por me identificar um bocado com o que tu dizes, porque, pronto, também tenho um bocado usando as tuas palavras. Não é que a minha família seja horrível, de todo, não é? Nunca passei fome. Uhum. Mas as pessoas acabam muitas vezes por me conhecer e achar que, por exemplo, agora tenho um podcast, acham que isto é tudo de papazinhos a financiar, etc. Sim, Pá, sim. e eu galgo muito para poder ter isto a rolar e sai-me tudo do pelo, mas está tudo bem. Tipo, eu não me importo, tal como tu Sim. referiste, com essa questão. Mas o que mais me realmente traz curiosidade é: tu viveste em instituições. Explica-me isso. Desde que idade, com que idade e porquê? Então, eu saí de casa com 16 anos, porque já o ambiente familiar já não funcionava para mim. Fui viver com outros familiares, também não funcionou e depois acabei por ir viver para uma instituição. Primeiro vivi na Casa da Luz e depois vivi no lar Adolfo Coelho. E pronto, e imagina, enquanto adolescente e pessoa, nunca pensei que isso me fosse acontecer. Também, imagina, eu hoje penso sobre a minha vida e parece que eu vivi um filme, ou não sei, imagina, já vivi tantas realidades e tantas coisas que não sei bem explicar. E pronto, vivi nesses sítios e não foi fácil. Mas o que é quem é que eras tu aos 16 anos para ter essa certeza? Não é? Porque nós aos 16 anos não sabemos quem somos e estamos completamente perdidos. E se inseridos num lar que seja disfuncional, ainda mais. Qual é que é o impulso o que é que arde dentro de ti que te faz realmente tomar essa decisão? Achas que já eras demasiado madura para a idade que tinhas? Não, imagina, não é uma atitude fácil tu dizeres que simplesmente não queres voltar mais para casa. Não é? Ai, não queres chorar. Estás à vontade. Sim, e pronto, imagina, quando o ambiente familiar não funciona, eu aos 16 anos, imagina, eu acho que quando tu chegas a uma idade da tua vida, tu começas a ver o que é que está errado e tu sentes, ok, eu não quero viver mais. Aqui. Exato. Ok. E tu vives dos 16 até que idade? Até ganhares a tua independência foi até que idade é que tu estiveste inserida nesse tipo de contextos? Imagina, eu vivi em instituição até, eu acho que até um bocadinho mais 19 e meio, porque imagina,
viver numa instituição não é muito difícil, porque tu tens cumprir com várias regras, tens que estar lá de certas horas a certas horas, por exemplo, a Casa da Luz para mim foi se calhar das piores coisas que me aconteceram na vida, porque basicamente, não dizendo mal da casa que me acolheu, era muito difícil porque, por exemplo, na primeira semana em que eu estive lá, eu tive que ficar lá uma semana sem sair à rua, sem telemóvel, sem essas coisas todas, e essas regras todas são muito difíceis. E assim, para viver em geral, tipo, não é que tu estás na casa dos teus pais e dizem, vou sair ali com os meus amigos. Tudo o que tu fazes precisas de pedir autorização ao tribunal ou ao diretor do sítio. E eu depois de estar na instituição, até como eu pronto, portava-me bem, até fui para um apartamento, depois que há um desenvolvimento, não é que tu chegas aos 18 anos e és posta na rua, há um acompanhamento, eles ajudam-te se calhar a arranjar emprego ou a fazer outras coisas, e eu, pronto, queria a minha liberdade. E comecei a não cumprir com várias regras de não chegava à casa a horas, saía, levava amigos lá para casa e pronto, eu não cumpri com as regras e basicamente depois fui expulsa, mas sim, e pronto, e foi isso. E depois fui à minha vida, fui ser um passarinho livre. E tu nessa fase estavas a estudar, acabaste os estudos ou como é que isso funcionou? Olha, eu sofri bullying, não é, na escola depois nessa altura, porque eu vinha da aldeia, tinha um comportamento completamente diferente das pessoas da cidade. És de onde? Qual é? Sou da Praia das Maçãs. De? Da Praia das Maçãs. Praia das Maçãs, ok. Então, pronto, e eu primeiro fui para uma escola que era ali a Marquesa da Lorna e tinha imensos tipos de pessoas, nos quais, e os grupos nos quais eu nunca me inseri, havia os grupos dos bairros e disso, e eu, pronto, não consegui, e pronto, como eu sofri de bullying, depois já não queria ir para a escola, e pronto, nessa altura da instituição tive uma grande depressão também, passei muito tempo no hospital também, e depois acabei por não acabar a escola porque simplesmente queria ir trabalhar e realmente queria esquecer que eu vivi nestes sítios e queria fazer a minha vida. E começaste, tu sempre soubeste que querias seguir moda ou isso foi um gosto que foi sendo adquirido ao longo do tempo? Não, eu sempre quis seguir moda ou acting ou alguma coisa do género. Até porque eu comecei neste trabalho na instituição. Imagina, eu escrever ao tribunal, eu, Vitória Mota, quero ser modelo, nananã. E pronto, lá, a diretora lá do sítio autorizou, foi uma querida, ajudou-me lá nas minhas coisas, mas eu, na altura, eu assim, será que isto é possível? Eu nunca conheci ninguém que tenha feito uma coisa destas. Mas quando tu começas a trabalhar, começas logo a trabalhar na área da moda ou estamos a falar de tu teres tido um emprego? Não, por acaso, o meu primeiro emprego foi num restaurante como empregada de mesa e super adorei o restaurante peruano e foi muito giro. Mas, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar como modelo. Okay. Fui scouted na rua, na Baixa Chiado e no Colombo, depois escolhi a agência e depois comecei a trabalhar. Isso normalmente não são grandes scams? Tipo, quando és Sim, tens vários, mas eram agências legítimas. Eram legítimas as Sim, tuas, boa. eram. Mas tens várias, sim. E porquê a moda? Porquê não outra coisa qualquer? Não sei, olha, eu estava, às vezes eu penso muito sobre isso. Se foi alguma coisa que as pessoas me meteram na cabeça ou se realmente foi uma coisa que já era para mim. Porque desde pequena que me diziam que eu devia ser atriz ou modelo porque era muito bonita ou porque era muito alta ou porque não sei o quê. E eu, se calhar entrou-me na cabeça e ficou ali e eu entrei. Porque até na escola as professoras diziam: a menina não precisa de estudar, você vai ser modelo. Porque eu dormia nas aulas, eu odiava a escola. E então, eu se calhar, não sei se isso foi por aí, mas também sentava-me a ver desfiles com a minha avó, brincava com as roupas da minha mãe ou da minha tia ou assim. Sempre fui muito pirosa.
Tu não achas que para ser modelo, meio que, ou seja, por muito que, vou dar um exemplo, por muito que eu quisesse ser modelo, opá, eu nunca poderia, porque eu tenho 1,70 m, estás a perceber? Pois, É uma coisa que meio que tens que nascer com também, não é só querer. pois, e é isso, eu acho que eu assim, eu se calhar, eu penso assim, será que eu tive a sorte de nascer e de o meu sonho Casar. exato, se completar, ou será que foi uma coisa que as pessoas viram e disseram, tu vais ser isto, e eu meti na cabeça, eu vou ser isto. O que é que tu achas? Tu que já pensaste sobre Eu isso? penso muito, eu acho que é um mix dos dois. Eu gosto muito do meu trabalho, adoro. Às vezes é muito difícil, mas adoro mesmo o meu trabalho, o que eu faço. Ahm, e Que também é um trabalho super instável, ou não? sim, também é instável. E Tu nunca sabes quando é que. nunca sabes o que é que vai acontecer, quais são os trabalhos que tens opções, podes ir viajar, as viagens depois passas muito tempo sozinha, dormes em sítios que that's not even nice. E as pessoas tratam-te mal, dizem, imagina, as pessoas mais bonitas do mundo estão sempre a ser criticadas e é um trabalho muito difícil. Tu estás nesta vida de modelo e da moda há quantos anos? Então, tu que tens que idade agora? Eu tenho 28, Ok, então estás. sim, é 10 anos 10 quase. anos. Yeah. Ixi, o tempo passa rápido. E sempre foste. É porque a Mayra comentou uma coisa comigo que eu não lhe fiz muitas perguntas, mas ela abriu um bocado o jogo e disse-me que tu foste uma pessoa que lutou sempre bué para teres a carreira que tens. Faz-me acreditar que se calhar não te caiu tudo ao colo. Sim, claro que não. Pronto, Imagina, quando tu começas do nada, tu não conheces ninguém, tipo, mas queres falar sobre a tua fase de procura de trabalho? Ou seja, tu tiveste que se calhar te expor, foste entrando no meio e os teus primeiros trabalhos foram como desfile ou trabalhos publicitários tipo fotografia? Os primeiros, quando ainda eras miúdo. imagina, sempre fiz um bocadinho de tudo. Ok. Só que a coisa é assim, quando eu comecei não foi nada fácil. Eu tinha o cabelo comprido, como já tinha dito antes, eu sofri muito de ansiedade, eu não conseguia sair à rua, não conseguia falar com pessoas, eu não conseguia ter esta conversa contigo agora. E quando eu vivi na instituição, eu tive tão mal que tinha que tomar Xanax todos os dias. Tipo, estava completamente drogada todos os dias. Entretanto, quando eu comecei na moda e deixei a instituição e deixei tudo, eu deixei de tomar medicação. Só que há ali um desmame e a pessoa não é normal durante. Eu acho que eu não fui normal durante alguns anos. E eu tive que ultrapassar essas ansiedades todas e esses medos todos praticamente sozinha e por mim mesma. Fui procurando tools de meditação, de yoga, yoga kundalini e pronto. E depois eu sou uma pessoa muito espiritual, então eu vou à procura mais das minhas respostas às minhas ansiedades e aos meus problemas, mais para esse lado. Então, do autoconhecimento. Então, inicialmente não foi nada fácil porque, pronto, tinha esse bloqueio social em que eu não podia falar com as pessoas e depois as pessoas deviam pensar que eu era maluquinha ou algum problema de, esta não fala ou não tem personalidade, porque depois a moda, apesar de ser só fotografia, tu tens que mostrar muito a tua personalidade, quem tu és, o que é que tu gostas, o teu estilo e pronto. Quando comecei, olha, não tinha roupa, não tinha estilo, não sabia falar com pessoas e era muito difícil. E depois, pronto, também não sabia fotografar, não sabia fazer nada, não sabia sequer nenhum tipo de história de alguma marca. Eu sabia, pronto, eu quero ser isto, mas eu realmente depois eu comecei a ver que eu não sabia nada sobre moda. Nada, zero. Então, depois fui à procura, fui muito atrás. Quando comecei numa agência aqui, mas não correu assim tão bem. E depois ninguém queria trabalhar com a Vitória Mota. Porquê? Nenhuma agência queria, não sei, ninguém queria. E depois eu fui viajar com um amigo para a África do Sul, vivi lá há alguns anos. E o meu sonho de criança, outro sonho, era sempre viver no verão.
Então, eu assim, ok, vou fazer assim. Vivo 6 meses em África do Sul, o resto na Europa. Então, durante alguns anos eu não meti os pés em Portugal, porque tinha essa coisa de, ok, ninguém quer trabalhar comigo, as pessoas em Portugal não se, tinha uma coisa aqui, Estavas a encaixar no mercado, o que não seja. sentia. E então durante algum tempo não via em Portugal. E vivi assim até 2020, em que eu tinha o cabelo comprido, cortei o cabelo e pensei, vou mudar a minha vida. Com o Covid mudei-me para Portugal. Depois assinei, como tinha cortado o cabelo, assinei com outra agência, que é a L'Agence. A L'Agence assinou-me com um grupo de agências internacional. Eu mudei-me para Paris, comecei a trabalhar e foi aí o meu boom, vá. Virou o jogo, virou a Sim, chave. Mas tu na África do Sul estavas a trabalhar como modelo também. sim, trabalhei como modelo, mas diferente. E o que é que tu Hum. viveste, pá, de uns bons anos na África do Sul? 3. Gostaste de estar lá? Amei. Aquilo Esquece. não é super perigoso, como as pessoas dizem. Não. Perigoso pode ser em todo o lado. Eu acho que, imagina, se tu vais à favela, tu sabes as regras. Não vais andar com o teu Rolex, não vais andar com os teus sapatos, vais andar se calhar com as tuas Havaianas e com os teus ténis da Adidas. Há regras a cumprir. Obviamente as casas têm grades, há regras. Mas eu vou dizer que eu fui uma pessoa muito feliz em África do Sul e foi aí que eu me descobri a mim mesma, quem eu sou, o que é que eu estava aqui a fazer, porque eu acho que até lá não imagina, eu acho que até lá eu não vivi a vida. Ok. E tu voltas para Portugal apenas e só pelo Covid ou há outras razões? Não, eu com o Covid, foi com o Covid, mas calhou. Eu, quando cortei o cabelo, eu decidi, não quero viver mais em África, porque o trabalho não é o melhor. Imagina, se queres realmente fazer uma carreira, não é em África que vais começar, é na Europa, é em Paris, ou aos Estados Unidos, ou whatever. E foi aí que eu assim, ok, it's the last shot. I'm gonna try. Eu vi fotos tuas de cabelo comprido, eu já só te conheci de cabelo curto. Mas Yeah. porquê é que achas que porquê é que achas que o cabelo foi tão importante nesse momento para ti? Então, eu acho que é assim, eu tenho muito cabelo e o cabelo tem que ser versátil. E na moda tem que haver um twist que eu aprendi mais tarde, que as mulheres têm que ter aquele twist, não sei, o que para mim funcionou é ter aquele ar mais masculino de vez em quando, outro ar mais comercial, noutras vezes, tem que haver ali, o look tem que ser maleável, tem que dar para várias coisas, porque senão acabas só por fazer aquilo. Percebo. E eu acho que isso é muito importante. E antes não tive a sorte que alguém me tivesse dito para fazer isso. Pensei por mim mesma depois. Olha, tive a sorte por ter tido essa ideia. E pronto, é isso. E tu há bocado estavas a dizer que sofreste bullying, mas eu não te cheguei a perguntar porquê. Por que razão é que tu sofrias bullying? Olha, eu sofri bullying Porque sim. porque sim, porque era magrinha, porque diziam que eu era tia, diziam que eu era várias coisas. Assim, sei lá. Mas de que forma é que achas que isso impactou, tipo, quem é a Vitória hoje em dia? Achas que isso contribuiu para todas as ansiedades que tu estavas a sentir? Sim, claro. Houve uma altura que eu queria mesmo acabar com a minha vida. Imagina, eu já não aguentava mais, porque eu não tinha um amigo na escola. E imagina, eu vim de uma aldeia, vim da Praia das Maçãs, em que eu sempre tive, imagina, se calhar não tinha assim imensos amigos, mas eu conhecia toda a gente e éramos amigos de turmas em que toda a gente se dava. De repente estou ali sozinha e toda a gente está Explicação. exato. E depois, inclusive, eu tinha esse problema, né, de estar numa instituição onde também não tinha amigas. Obviamente que aquilo, não sei se vou explicar um bocadinho o contexto de uma instituição e de uma casa de urgência. Por favor. Casa de urgência, toda a gente vai para lá. Toda a gente. Desde a rapariga que tentou matar a mãe, à pessoa que roubou,
há pessoa que andou a vender droga, há pessoa que fugiu de casa e engravidou, tem de tudo. E eu cheguei lá e o meu problema era que eu não queria, simplesmente, eu queria viver num ambiente Saudável. e não foi isso que aconteceu. Foi ainda pior. Então eu fiquei muito mal nessa altura. Mas pronto, faz parte. E tu estavas. E acho curioso, porque tu disseste assim: eu sempre achei que o meu caminho seria pela moda ou pela carreira de acting. Mas ao mesmo tempo tinhas essas ansiedades. O que é que. E hoje em dia não, sinto-te super à vontade Sim. aqui a falar. E mesmo há pouco tu estavas a dizer, quando começaste a tua carreira de moda, não sabias nada, não sabias pousar para a fotografia, mas ao mesmo tempo tu, para aprenderes, tiveste que ir tendo oportunidades. Tiveste algum mentor, tiveste alguma professora, algum professor, ou foi simplesmente a tua descoberta pessoal que te levou ao encontro da tua essência? É assim, então, eu sempre soube que as minhas ansiedades e os meus problemas foram criados pela minha situação de vida ou por terceiros. E eu não queria que esses terceiros ou essa situação de vida me controlasse, no sentido em que, ok, eu fui posta nesta situação, mas eu tenho o livre-arbítrio de sair dela. Portanto, a partir do momento em que eu tenho a oportunidade de sair dessa situação e agora, ok, eu tenho estas feridas, mas posso curá-las e fazer delas o que eu quiser. Se eu quiser tirar a cicatriz, tiro. Se eu quiser deixar aberta, deixo. Deixo e foi por aí. Então, inicialmente, olha, ouvi imenso TED Talks. Depois ia à procura por exemplo, tipo o Jay Shetty ouvia muito, ou do Gurus ouvia imenso. Também ouço várias pessoas assim que falam de autoconhecimento e sempre fui muito à procura. E depois também a vida trouxe-me pessoas, especialmente em Cape Town. Eu conheci várias pessoas que me deram imensos insights e foi pronto, nessas práticas em Cape Town que eu fui-me descobrindo e fui percebendo, ok, estas ansiedades e estas coisas não és tu, isto foi posto aqui. Então eu posso me livrar disto, porque isto não sou eu. Mas lá está. E tu falaste há pouco, referiste a espiritualidade. O Jay Shetty e outro tipo de gurus do autoconhecimento, digamos, eles vão muito também, eles usam muitas bases científicas. Sim. Tu és uma mistura ou depois há aí outras coisas que tu se calhar não referiste, tipo uma ayahuasca da vida ou Nunca algumas... fiz, Ok. nunca fiz ayahuasca. Tens curiosidade? Tenho. Eu também, Acho mas que tenho muito medo. Acho que ainda não senti que tipo, fosse a altura de fazer. Já experimentei outras coisas, mas quando eu comecei, pronto, da primeira vez que eu me... Imagina, eu até, sei lá, até aos 21 anos, eu acho que eu sobrevivi. E houve um dia ali que eu estava a olhar para o mar e senti uma felicidade e alguma coisa que eu assim, ok, now I'm living life. E quando eu comecei a sentir isso e comecei a olhar à minha volta e parecia que eu estava tipo high on life, e a partir desse momento eu quero basicamente todos os dias sentir isso. E pronto, e é no lifestyle e nas minhas práticas que eu vou encontrando esse high on life. E eu tento fazer isso, não tanto ir para substâncias. Ok. Eu acho que as substâncias podem ser utilizadas, mas não num contexto. Acho que a felicidade e as coisas que nos fazem sentir bem estão já connosco e nós podemos trabalhá-las. Bom ponto de vista. Pá, ainda por cima, hoje em dia observamos, estamos bem expostos a substâncias, pá, toda a gente quer fazer, toda a gente quer experimentar, toda a gente já o faz, eu acho. Pelo menos isso é... Eu acho que, acho que as coisas têm que ser mais. Tem que haver um propósito. Ok. Tem que haver. Tu tens que pensar, ok, eu quero experimentar substância X com o intuito de X. Eu não vou. Acho que as pessoas estão a utilizar substâncias à toa.
Pelos motivos tipo, errados. por motivos errados e demais, porque eu acho que essas, por exemplo, cogumelos, ayahuasca, etc., isso são medicinas sagradas, não são medicinas que sequer que são feitas para utilizar dessa maneira. Estou a perceber o que estás a querer dizer. Tem que haver uma intenção por trás. Tens de estar alinhado com. Tens que estar alinhado com aquilo, por isso é que eu te disse, eu ainda não sinto, eu tenho imensa curiosidade, mas eu ainda não senti que fosse a altura certa para o fazer. Até porque eu, pronto, quando vivi em instituição e tudo mais, inclusive, quando fui internada, fui muito drogada por substâncias tipo antidepressivos, etc, etc. E eu acho que a maior parte dessas coisas é para sedar o ser humano. Mas tu disseste que foste internada? Sim, também fui internada. Conta essa história. Se estiveres confortável com isso, obviamente. Eu hoje em dia rio-me porque isto tem piada, mas na altura não teve piada nenhuma. Então, de uma dessas vezes que, pronto, sofri muito bullying na escola e estava na instituição e tudo mais, pronto, já estava assim, não queria mais viver. Então, pronto, eu como não queria mais viver, tentei pôr o fim à minha vida e o que é que eu... Mas de que forma é que tentaste? Não vou partilhar. Ok. Mas pronto, depois eu fui internada e fui internada no Júlio de Matos. Isto tem piada porquê? Porque, ok, eu quando acordei no Júlio de Matos, passado eu acho que foi 2 dias, que eles deram-me uma dose de cavalo qualquer que me pôs a dormir, acordei lá, num quarto com mais 10 pessoas, um aos gritos, uma a não sei quê, um a falar para a parede, um nananã. Eu sentei-me na cama e disse assim: bom, Vitória Mota, é assim, eu acho que tu estás bem da cabeça, eu acho que afinal tu não tens problema nenhum, eu acho que tu tens é que te pôr boa, porque isto não é vida. Eu olhei para aquelas pessoas todas e eu pensei: foda-se, tu tens muita sorte, tu estás saudável, tu tens um sítio para ir dormir, tu tens tudo para ser feliz. Só não tinhas, pronto, não estavas bem, não estava bem emocionalmente e devido a essas situações todas. Então, eu pus-me boa ao ver aquela situação toda, porque realmente, vou dizer, Júlio de Matos, se alguém algum dia pensa que está infeliz, está mal, eu acho que tem que ir ao Júlio de Matos. Hardcore. Hardcore. Pessoas aos berros. À parede. Aos berros com a parede. Sei lá, pessoas... Sei lá, de tudo. Pá, sabes que eu já Pessoas tomaram ácidos em festas e estão lá, tipo, todas... ficaram. encontrei lá uma miúda. Foi a única pessoa que eu falei. Eu acho que era a única que conseguia... Isto já foi para aí há quê? Isto já foi há... Sei lá, há 9 anos atrás. Lembro-me de algumas coisas, mas acho que foi a única pessoa com quem eu falei nesse internamento. E não há... Acordas de betinha. Não há cá coisinhas. Não há... Sim, acordas de bata. Eu acordei de bata, sei as minhas coisas. Não há mirrors, não há espelhos, não há nada. Não há telemóvel. Eu acordei e eu era assim, não, tenho que me pôr boa porque isto, eu não vou ficar aqui. Mas como é que tu. Mas ela ficou presa na moca do ácido? Outra rapariga. Não, eu acho que ela tomou tantos ácidos que fritou e foi internada. Ui, Uhum. que medo! Sim. E como é que tu te safaste dessa? Tipo, tu acordas e quê? Acordo e fui dizer à enfermeira: olha, eu estou muito bem, afinal, todos os pensamentos suicidas que eu tinha e mais alguns desapareceram, porque eu afinal estou bem, afinal a minha vida está ótima. E achas que isso foi tipo. Tu precisaste disso para realmente. Sim, entender, sim. Eu acho que às vezes imagina, eu obviamente já tinha caído no fundo do poço, mas eu tive que ir para lá do fundo do poço para entender que, ok, afinal eu tenho todas as tools Para poder sair disto. para poder sair disto.
E depois olhando também para as pessoas e para as raparigas à minha volta na casa e tudo mais, realmente, imagina, eu sabia que se eu não tivesse cabeça, que havia dois caminhos. Havia o caminho que eu podia escolher positivo, ou podia haver outros caminhos que pronto, são das drogas. Havia também miúdas que se prostituíam, havia tudo. E ali tu tens mesmo que ter muita cabeça, tens de pensar, ok, eu quero sair disto bem e aproveitar se calhar o que o Estado me pode ajudar e as pessoas que estão lá me podem guiar de alguma maneira, ou posso ir para o caminho que é mais fácil, que é de perderes, que é de tentares matar, que é de te meteres na droga para esqueceres alguma coisa que te Acho que, esteja a fazer sofrer. eu acho que de certa forma também, pá, e ainda bem, não é? Mesmo tendo tu tido uma infância super desafiante e se calhar quiseste sair do ambiente familiar em que estavas inserida, querendo ou não, tinhas ferramentas dentro de ti também para poder tomar essas decisões. Tiveste uma educação que se calhar te proporcionou, pá, não conseguiste emocionalmente gerir tudo o que estavas a sentir e chegaste àquele ponto limite, né? Que foi, para mim, o ponto limite é o Júlio de Matos, diria. Eh, não, mas é verdade, imagina, ao ponto de. Não, mas sim, é verdade. Matos, eu não estou a dizer, Mas, não estou a mas colocar. é verdade, é verdade. Não, mas é uma história gira e acho que é gira as pessoas saberem, porque é. Não, porque é giro porque estamos a contar agora e já passou, Sim, obviamente. já Os passou. matos é uma consequência infeliz de um ato que é o extremo do ser humano, para mim. É o extremo da infelicidade, é o extremo de tudo. É um extremo, sim, é um extremo e estava tão infeliz e tão mal para pensar isso. Mas pronto. Mas sabes que eu estou-te a ouvir e agora vou transformar isto só um bocadinho sobre mim para te dar um contexto. Eu aos 16 anos também tomo a mesma decisão que tu e saio de casa. Eu estava super infeliz no meu seio familiar e fui para a casa de uma tia e correu tudo bem e pronto, eu não tive que recorrer a nenhuma instituição. Mas também estava super infeliz, não é? Eu acho que uma criança, porque somos crianças com 16 anos, és um adolescente, não tens a maturidade necessária e suficiente para tomar uma decisão dessa independência. Não tens. E claro que eu fui para uma casa de uma tia e que me ajudou depois a levantar, a ganhar ferramentas emocionais para depois. Só que acho que tudo que está para trás foram ferramentas que eu fui adquirindo que me permitiram não escolher esses caminhos. Pá, eu estive muito perto do caminho das drogas. Muito perto. Há ali uma parte, eu sempre fui um puto inteligente, tirava boas notas, houve uma altura em que as minhas. Pá, estás a ver? Eu estive muito perto de escolher um caminho que não ia ser bom para mim. Não, acho que, pronto, não fui tão extremo como tu, porque depois também tive a ajuda da minha tia, que me estendeu a mão, mas acho que é importante, ou seja, ainda bem que tiveste as ferramentas para lidar com o facto de não tomar essas escolhas extremistas da prostituição, das drogas, e conseguiste escolher o caminho de eu vou dar a volta a isto e vou ser alguém. E eu vou dizer uma coisa, todos os dias que saía para ir para a escola da instituição, eu pensava, eu não quero ficar assim, não quero esta vida, eu vou mudar a minha vida. Pensava todos os dias, eu não vou seguir este caminho. E só falámos das coisas menos boas, mas acredito que essas experiências também te tenham trazido coisas boas. O que é que achas que consegues tirar de bom disso tudo que viveste? É assim, imagina, todas estas experiências menos boas, mas o que é que, whatever, Queres chamar? imagina, eu acredito que eu escolhi antes, pronto, vá, o meu lado espiritual acredita que eu escolhi antes de vir para aqui a minha família, as pessoas à minha volta, tudo isso. Então eu acho que eu tive que passar por esta experiência para ser quem eu sou hoje. Senão, se calhar era uma chata, uma tia. Nada contra as tias, adoro-vos. És um bocadinho tia. Um bocadinho. És um bocadinho. E para ser quem eu sou hoje, se calhar com algum conteúdo, algumas histórias. Então tu acreditas, já percebi, tu acreditas nisso, que nós Sim. escolhemos antes de. Eu acredito. Acreditas em reencarnações, então? Achas que Sim. vimos cá mais do que uma Sim, vez? exato. Achas que é das tuas primeiras vezes ou assim já? Não, eu já está batida? sou uma old soul. Very, very old soul. Já vim cá muitas vezes. Ok. Yeah.
Faz que é giro, porque há poucas pessoas com quem dá para ter esse tipo de conversas, porque ou acreditas ou não. Sim, depois pensam que são os maluquinhos. E depois tipo, não há bases científicas para nós estarmos a falar disto, não é? Não há bases científicas, eu respeito. Só que há coisas que tu não consegues explicar. Qual é que é o teu signo? Leão, Que nós em quê? Escorpião. Você é médium, visionário. Você também tem assim uns insights. Pá, eu... Tens uma intuição-zinha. Tenho. Aliás, eu disse-te que a razão pela qual te convidei foi Sim. com base na minha intuição. Pois é, mas tens mesmo. Não, eu acho mesmo que Escorpião é. Tu que qual é o teu signo já agora? Eu sou peixe com ascendente em caranguejo, lua em leão. Ui, emoção à flor da pele. Feeling Ocean! Motion. E eu é full intensity, tipo, leão e escorpião é cocktail de intensidade hardcore. Às vezes é difícil lidar. Lidar tipo cá dentro, estás a ver? Sim. Pá, mas esta conversa de signos, imagina, para mim faz sentido, mas para quem não gosta isto é ridículo. Mas pá, a intuição é uma coisa engraçada, porque intuição todos temos. Pá, isso aí não me venham com merdas. É verdade. Aquela cena que há pessoas que podem ter mais intuição, outras menos, ou estarem pelo menos menos conectadas com ela. Sim. Eu estou muito conectado com a minha. E eu tenho essa consciência. Porque de todas as vezes, pá, ainda no outro dia tive esta conversa, já não sei com quem. Houve decisões na minha vida que eu tomei. Sabes quando tu tomas uma decisão, mas há um desconforto naquela tomada de decisão e tu sentes que não era bem aquilo que tu querias tomar, mas porque ouviste os teus amigos, ou porque ouviste a tua mãe, ou porque ouviste a tua tia, ou porque ouviste não sei quem, decidiste ir pelo caminho que não estavas a sentir. Pá, arrependi-me sempre. É verdade. De todas as vezes que eu fui por aquilo que eu... Era aquela cena interna que tu não... É a intuição, não dá para explicar, é um sentimento que não dá para explicar. E às vezes eu penso, isto pode não correr bem, ou seja, o resultado que pode sair desta tomada de decisão pode não ser aquilo que eu espero, mas eu prefiro o arrependimento da imprevisibilidade deste resultado do que tomar a decisão com base na intuição da outra pessoa. Pá, Sim. e até hoje nunca me arrependi. E por norma corre bem. Eu sou igual. Sou igual. E às vezes as pessoas não lidam bem com isso. Porque às vezes vai, sei lá, vai de encontro, não vai de acordo com o que é certo tu devias fazer, se calhar profissionalmente. Às vezes sinto que não devo fazer, às vezes sinto que não devo fazer esta viagem. E como eu não sinto, e se calhar a viagem já estava marcada ou alguma coisa, e como eu realmente não sinto, e eu hoje em dia não quero fazer nada que eu não sinta, então não vou. E se calhar às vezes as pessoas se levam um bocado a mal. Quando dizes pessoas, tipo pessoas do meio. Pessoas do meu trabalho, ou sim, agência, ou assim. Percebo. Pá, eu acho que é mesmo importante nós seguirmos a intuição. Porque no fim do dia, por norma, tu tens de estar bem aí contigo mesmo. É verdade. E fazer coisas que não nos apetece e fretes, tipo, que também já não dou para esse peditório. Já fiz muitos fretes na vida, não faço mais. Eu também estou assim. Estou super Pá, vamos fazer a viver para mim. Exato. Às vezes há uma festa e puto, vamos lá. Não me apetece ir a essa festa. Eu hoje em dia saio pouco, mas quando saio tenho que ir. Olha, nós encontramos-nos É verdade. na festa porque eu Olha, eu também não costumo sair muito, mas eu diverti-me imenso nessa festa. diverti-me, pá, e eu fui porque eu adoro Sem de Caboclo. Pá, e quando vi que ele ia dar uma festa, eu pensei, eu quero ir ver Sem de Caboclo, ou seja, saí de casa com vontade, desloquei Exato. com tesão de ir para a festa. Pá, ir por ir, não estou ali a fazer nada, estou a fazer figura de corpo presente, estou ali a pensar que quero ir para a minha cama. Exato. Yeah. É isso. Mas voltando agora um bocadinho atrás e pegando na parte do Covid em que tu vais para Portugal, ou seja, Covid, acredito que não tenhas trabalhado porra nenhuma, né? Não, fiquei fechada em casa. Ficaste fechado em casa, mas depois cortas o cabelo nessa altura e é aí que a tua carreira muda. É verdade. Dá-me conta. Minha carreira Como muda. é que muda? Há um trabalho específico? Achas que é a L'Agence que muda tudo? Foi uma viagem que fizeste? Há um conjunto de situações. Assinei com a L'Agence, fui viver para Paris, estava bored. Eu também sou uma pessoa que fica muito bored, rapidamente. Fui o Covid, estava em casa com uma amiga, de repente mudava o quarto todos os dias, de repente já tinha feito todos os exercícios possíveis e imaginários, nananã. Decidi ir para Paris. Depois naquela primeira abertura, eu assim, amiga, fica, boa voyage, eu vou embora, adeus. Au revoir. Au revoir. E fui para Paris e depois comecei a trabalhar, comecei lá a fazer umas revistas, Madame Figaro, desfiles, depois fiz Vogue Portugal, ainda no Covid, a primeira vez, e foi assim umas coisas puxaram às outras. Dá-me um contexto, porque, pá, claro que eu pesquisei um pouco, mas eu não sei ao certo
a vida de uma modelo. Ou seja, tu estás agenciada, mas na tua agência há muitos modelos. Sim. E como é que funciona o teu dia-a-dia? Tu esperas que a tua agente ou o teu agente te ligue e diga: Vitória, a Vogue Portugal quer fotografar contigo? Ou são vocês que propõem? Como é que surge trabalho para uma modelo? Tu esperas, Ok. tu não fazes quase nada. Tu fazes o teu trabalho de casa, que é estares bem, cabelo, pele, exercício. Obviamente que se calhar podes fazer algum trabalhinho de casa, ver quais é que são os fotógrafos que estão a fotografar, clientes que tu queres trabalhar, tens que ver também como é que estão a fotografar na altura. Podes também, o Instagram agora é uma coisa muito importante, fazer coisas para o Instagram. Mas nessa altura eu tive sorte, porque pronto, era Covid, não havia praticamente modelos a circular. E eu assinei contrato com a Next e fui trabalhar, fui para Paris e como não havia modelos, praticamente eu era quase a única modelo ali, então eles tive a sorte que eles meteram imenso effort em mim. Fizeram lá, tinha um corte parecido com este, fiz outro corte de cabelo, punham-me a ver clientes específicos, e fui muito trabalhada especificamente, tive essa sorte nessa altura. O mercado da moda é maioritariamente são modelos mais ucranianas, russas, eslavas, e nessa altura elas não podiam viajar para a Europa. Houve ali uma altura em que muitas modelos não conseguiam ir para Paris ou para Milão ou assim, e eu tive essa oportunidade e acho que eu tive muita sorte nisso, que nessa altura eu consegui trabalhar bem, não havia muitas modelos. Mas depois é engraçado porque a sensação que me dá é que uma modelo pode estar completamente fora do radar durante anos. Exato. Pá, e estás em vários montes de castings, as tuas fotografias estão sempre nas propostas das agências, mas depois parece que é assim, ali de repente, um clique e ela está em todo lado. Tem a ver, é o momento, podes ficar girl of the moment, depende do teu estilo, eu acho que é do estilo que eles estão à procura. Na altura, eu acho que começaram a querer várias modelos com cabelo curto e pronto, e foi isso. Foi isso que... E em Portugal também não havia modelos com cabelo curto quando eu tinha o cabelo, quando eu comecei, em 2020, e foi isso. Porque por ser diferente, por ninguém ter esse corte, por fazer os trabalhos, eu fazia assim uns trabalhos mais andrógenos, hoje em dia, assim, mais boys, Ok, já percebi, andrógeno. tipo, like, sim, imagina, whatever, sim, boys, meio sem girl, sexo, não sabes? whatever. Yeah. Sim, tipo, eles metem-te sem mais Consegues ficar todo boys, transformada, tipo, yeah. mais... Sim, é outro estilo. Tu gostas desse tipo de trabalho? É fixe, eu adoro. Eu acho que em todos os trabalhos o que eu gosto é que eu sinto-me uma pessoa diferente. É uma persona que está ali, não sou eu. É outras vitórias. Outras vitórias. E tu há bocado também disseste uma cena super curiosa, que era algo que eu te queria perguntar, que é... eu também tenho um curso, eu não sei se tu fizeste, estou a dizer também, eu tenho um curso de representação, já fiz em Eu nunca cenas, fiz nada. de acting. E é engraçado, porque quando estás on set e tu falas com realizadores e produtores e não sei o quê, opá, há atores muito talentosos, mas que são tipo asquerosos, estás a ver? De personalidade, de pessoas. E depois ao contrário, tens uns que são medianos, mas que são excelentes pessoas e estão sempre a querer colaborar com a equipa on set. E depois tens o que é o incrível, que é o ótima pessoa e o excelente ator. Pronto. O que eu quero dizer com isto é que, em representação, dito por realizadores, eu acho que a atitude e a personalidade da pessoa contam imenso. E tu há pouco também já tocaste nesse ponto. Também conta em moda ou é um mundo muito mais frio do género? Opá, tu vens, vamos fazer o shoot e tu basas só. Depende do cliente, depende do país, mas conta muito. Eu já trabalhei com modelos em que ela não se sente. Ela estar ali ou não estar, ela vai ali tirar a foto, tudo bem, mas depois tu não sentes. E modelos há muitas, é como atores. No final do dia tu vais te lembrar do quê? Ok, aquela pessoa foi bué da fixe, Foi assim. ganda vibe. Ok, ela fez um grande trabalho, mas ela era super fixe, tinha uma vibe mesmo fixe, era super cool. Sei lá, we had a lot of fun. Yeah. E eu acho que é isso. E porque tu estás ali, às vezes, sei lá, às vezes já aconteceu estar 12 horas, 10 horas on set,
se estás ali com uma pessoa trombuda que te faz a vida negra, obviamente tu não a vais querer buscar outra vez. Só se for uma mega super estrela, uma filha de alguém super famoso ou assim. E eu acho que isso realmente é o que faz a diferença. Pois faz-me sentido porque acaba por ser, acho que um bocado transversal a todas as áreas, no fundo. Tu podes contratar sem dúvida uma super estrela que chega lá e faz o trabalho bem feito, só que depois eu acho que é importante ter essa parte mais humana e mais memorável do dia, porque senão, tipo, não tem piada. E eu acho que é um mundo que é super glamouroso. As pessoas acho que Não, só as pessoas acham acham. que é glamouroso. Pronto, e é aí que eu quero Acham. entrar. Também não é segredo para muita gente que há um lado mais negro do mundo da moda, pelo menos mais obscuro, por assim dizer. E eu queria perceber qual é a tua. Se te sentes primeiro confortável em falar sobre isso, não é? Porque é a tua área, mas pá, da percepção que eu tenho e do que eu pesquisei, hum, será que é um mundo muito machista ainda? Será que ainda há muito abuso de poder? Eh, Como é que vocês, modelos, tipo, navegam nesse mundo? Porque já se ouviu tanta história. Sim. Olha, ainda é complicado. Ainda é complicado porque ainda existe isso e vou contar uma história. Eu gosto de histórias. Então, eu fui para LA, acho que faz o quê? 2 anos, 1 ano, não sei, pronto. Estive em LA, fui para LA com uma opção de uma campanha super top, imenso dinheiro, ok. Fui ver o cliente, não fiquei com a campanha, tudo bem, acontece imensas vezes, tu, bem, como modelo, tu tens várias opções e Desculpa muito. interromper, mas quando tu dizes opção de campanha, ou seja, tu foste para LA para ainda ir aos castings, não vais daqui selecionada. Às vezes, sim, pré-selecionado, ou às vezes podes ir com um trabalho selecionado, mas pronto, nesta situação eu fui com essa opção. E tinha outras também, outras opções, mas pronto, especificamente para este cliente eu fui com essa opção para essa campanha. Fui ver o cliente, não fiquei com a campanha e ele pôs-me a opção para fazer um e-commerce há alguns dias, pronto. Também não fiquei com o e-commerce. De repente, recebo uma mensagem do dono da marca, que eu tive com ele no casting. Hi Victoria, how are you? It was so nice to see you in the casting, but I would like to meet you for coffee, but not related to work. E eu fiquei. E assim, bro. Primeiro lugar, eu paguei o meu visto de 5.000 paus, o meu voo, a minha estadia. E para quê? Para ir tomar café contigo? Para tomar café com o velhote? Abuso de poder, no fundo. Eu assim, mas este gajo está a gozar com a minha cara. Eu assim, mas eu fiquei possessa, irrita-me isso. Irrita-me. É que é assim, uma coisa é, ok, pronto, conheceste a modelo no set, achaste graça e dás ali uma conversa, pronto. Depois a pessoa faz o que ela quer com isso, com essa informação. Ok, esta pessoa está interessada em mim. Ok, pronto. Agora, Pode não é estar, não? assim. Não marca nada, não sei o quê. E ainda vai. Vitória, you want to go for a coffee, but not related to work? Ah, meu querido, vai para estar. Olha, eu não respondi, obviamente que avisei quem devia ter avisado, mas obviamente que às vezes informações não chegam, porque essa pessoa dá muito dinheiro a outras pessoas, então o assunto fica por aí. Mas agora tocaste noutro ponto que por acaso não fazia ideia. Há muito investimento pessoal da tua parte, então, na Há tua muito carreira. investimento pessoal, é verdade. Porque estavas a dizer que pagaste a viagem toda, ou seja, tu vais. Não, tu tens que pagar. Qualquer lado tu vás, tu pagas a tua viagem e a tua estadia. Obviamente que há clientes que pagam, por exemplo, eu vou trabalhar, marcam-me para ir fazer uma campanha à Itália. Obviamente que essas coisas todas são pagas, mas quando tu vais on stay, tu pagas essas coisas todas e depois tu tens que fazer o teu dinheiro. Obviamente que tu vais, há um estudo antes de tu ires, ok, os clientes querem trabalhar com a Vitória e tu vais nesse sentido. Obviamente que não vais à toa. Vais com a expectativa de
A agência já te manda para certos clientes, já tens opções, já sabem, ok, mais ou menos as pessoas estão interessadas em trabalhar com ela. Não é que tu vais à toa assim, ok, agora eu vou para LA. Não. Já vais tipo com um trabalho de casa feito. Sim, eles fazem o trabalho de casa e depois tu também decides se queres realmente fazer esse investimento ou não. Mas pegando nesse exemplo, porque estavas a falar de que investiste muito dinheiro, tu foste pré-selecionada para essa campanha em específico. Sim, depois fiz outros trabalhos. Mas é isso, ou seja, Sim, este não, não bateu, fiz outros mas depois fazes outras Não, coisas. fiz outras coisas, trabalhei com os clientes, fiz outros editoriais, outras coisas, mas esse cliente fez-me essa palhaçada Ok, estou a perceber. e não foi fixe. E pronto, mas como quem diz, esse cliente há vários, quer dizer, a mim também nunca me aconteceu assim muitas vezes, mas eu sei que acontece. Pá, vou fazer uma pergunta que isto não quer que seja mal interpretada, Uhum. porque de todo não é o caso, todo só é. Ou seja, eu acho que pessoas com esse síndrome de poder e com esse síndrome de superioridade vão sempre ter esse tipo de atitudes porque infelizmente estão habituados. Mas achas que, por exemplo, tu disseste-me assim, eu nunca tive muitas histórias dessas. Achas que tem a ver também com a tua postura e firmeza? Sim, acho que as pessoas em geral têm um bocado de medo de mim. Medo. Não é medo, eu acho que sentem-se Respeito. tipo, não sei, sentem-se Intimidadas? intimidados. Eu acho que intimido muitas pessoas. Porquê? Não sei se é do meu look, da minha cara. As pessoas, e lá está, voltando àquela conversa que as pessoas têm uma opinião de ti sobre o teu aspecto que não tem nada a ver contigo. Eu acho que é um bocado por aí. As pessoas idealizam uma coisa, uma pessoa que não existe, porque depois, se calhar, ou então a maneira como eu falo às vezes pode ser um bocado mais Altiva. sim, ou não sei. Agora de repente, tu estavas a falar, ou seja, isto não era um pensamento que estava presente na minha cabeça, mas agora ao ouvir-te falar, meio que me vem um flashback. Sim, não sou assim muito approachable, dizem. E há. Não, mas é, ou seja, vou-te dar o meu exemplo de quando te conheci. Então, olha quanto. E agora que falas, está-me a fazer bem sentido, porque conheci-te no aniversário da Mayra. Epá, e tu estavas ali, estavas com a Ciliana, estavas com a tua malta e não passaste cartão. Não foste nunca arrogante, nem antipática, mas estavas ali. Só que depois nós viemos de boleia juntos para Lisboa, porque este jantar foi no norte. Epá, e tu no carro, né? Fomos conversando, eu também fui puxando por ti. Se calhar, se eu não fosse puxar, tu também provavelmente não irias, mas epá, depois percebi, pá, esta miúda é mesmo. É que és bué simpática, ou seja, tu quando agora chegaste aqui ao estúdio e tudo mais, eu já não senti isso. Mas agora que falas, Mas sim, questiono-me se eu não te tivesse conhecido antes. Sim, mas as pessoas pensam isso. E pronto, lá está. Por eu ter ainda alguma ansiedade social, eu não sou aquela pessoa que vai ter com. Hoje em dia já, talvez porque também vivi em Nova Iorque, tive que fazer um bocado esse esforço de ser mais social. Claro, as pessoas Eles são são todas. muito pessoas... sociais, é Não, assustador. eu fiz amigos à toa na rua. Eles passam por ti e dizem, Yeah. wow, what a jacket, bro. Eu aprendi imenso, mas pronto, até então eu não sou a pessoa mais sociável de sempre. Eu não consigo, simplesmente. Eu sinto-me bem awkward de chegar. Olá, sou a Vitória. Tipo, eu não sei fazer isso. Eu não sabia conhecer pessoas assim. Só se alguém me apresentasse, olha, este é o não sei quanto. Mas acho, Não era uma facilidade. mas acho que no mundo da moda, no fundo, até acho que é uma característica que joga muito a teu favor, infelizmente. Porque, pronto, Sim, acho que sim. Nesse sentido, tive sorte. e a nível de estética, de peso, de corpo, de tudo mais, pá, vocês têm que ter certas medidas, não podes ter grandes oscilações, e muitas das vezes isso leva, pá, a distúrbios alimentares, a uma baixa autoestima, uma falta de confiança, sei lá, uma série de coisas. Como é que, primeiro, que tu sentes alguma coisa destas coisas e como é que tu geres isso? Olha, inicialmente eu senti quando comecei, porque diziam que eu tinha anca grande, ou que tinha não sei quê, ou que tinha bochechas, ou... Diziam-te mesmo, tipo, Sim, dizem. diziam, tens que ir perder peso. E houve uma altura em que eu meti isso, como tudo na vida, eu quando meto uma coisa na cabeça é para ser perfect. Então lá ia eu, contratei um PT, lá ia eu treinar 2 vezes ao dia, comer como se fosse uma atleta, era tipo ovos com brócolos com atum de manhã.
Porque eu treinava bué. Mas depois eu comecei, sei lá, comecei a sentir que aquilo não era vida. E imagina, depois eu comecei a ver que as medidas não mudavam assim tanto, que depois, se calhar, quando eu não treinava assim tanto, as medidas já estavam mais no sítio, e pronto. E aprendi isso sozinha, mas assim, tenho várias colegas que se perdem um bocado nisso. Mas então, mas qual foi o teu equilíbrio? Foi simplesmente aceitaste? Ou seja, Não, o meu equilíbrio foi viver a vida. Imagina, eu sempre fui magra. Tenho essa sorte, porque imagina, hoje em dia sou tão magra que eu tenho que fazer exercício e esforçar-me mesmo para ter peso. ok. Mas pronto, eu na altura, eu acho é que, como tinha essa coisa de tenho que ficar magra, tenho não sei o quê, a pessoa depois come super saudável, mas depois come bué da porcaria. Depois não. E acaba por não ter uma vida normal. E o corpo, sei lá, ressente-se. Depois ganhas peso e depois eu acho que está tudo na tua cabeça. Tu pensares, ah, tenho que ter a anca assim. A anca não vai ficar assim só porque tu estás nesse desespero por ficar assim. Eu acho que se tu relaxares e levares a vida de maneira saudável, com exercícios saudáveis e fazeres aquilo que tu gostas, the body is following. Não é. Não tem, e não tem que ser uma pressão. Imagina, para mim, mas eu acho que também as pessoas que vivem este trabalho e que têm este trabalho, eu acho que também, eu é o que eu digo às minhas colegas, acho que este trabalho não é para ser infeliz. Tu tens que, se tu escolhes este trabalho e tu tens a capacidade de fazer isto, não é para tu estás em constante sofrimento todos os dias, porque tu estás em constante sofrimento todos os dias, tu estás a pensar assim. Tive amigas minhas que treinavam 1000, ficavam com compulsões alimentares, ficavam grandes, normais, vá, que a moda não é, e depois ficavam outra vez magérrimas, depois não. Isso não é vida. Até para o teu corpo, para as tuas hormonas, para a tua cabeça, isso não é. Mas achas que tu consegues relaxar porque naturalmente o teu corpo adapta-se? Ou seja, a tua fisionomia natural é essa mesmo, Exato. mas e se não fosse? That's Se the não point. fosse, Não podes se ser não modelo. não, eu acho que não fosse arranjar outra coisa para ser feliz, porque a minha felicidade e, 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 hum, e o meu bem-estar está no dia a dia, não está no trabalho. O trabalho, obviamente, me faz feliz, mas a minha felicidade e o meu bem-estar é aquilo que eu como, é o exercício que eu faço, é o meu dia a dia. Tu São as treinas pequenas todos os coisas dias? da vida. Não. Eu treino, imagina, se eu hoje acordar e sentir que tenho que ir fazer pilates, eu vou. Ou se eu acordar, por exemplo, eu hoje acordei e senti que tinha que ir dar uma corrida à beira-rio. E fui! E é isso, é o que eu sinto, não é? Eu não fico a pensar, ai, agora tenho que fazer A, B, C ou D. Não, é o que eu sentir no dia. Ou talvez, se calhar, planei ou faço um booking de uma aula de pilates, pronto, tem que ser mais com antecedência. Mas é no dia anterior, não é tipo, agora, segunda pilates, terça pesos, não. Tipo, vais vivendo a vida Going ao with the ritmo. flow, não pode ser. Senão estamos ali numa prisão de rotinas. Quer dizer, há pessoas que funciona. Há pessoas... Estava a ouvir e estava a pensar como é que eu faço. Eu estou preso, estou preso um bocado à rotina. Mas não porque queira, é mais por necessidade. Porque, pá, tenho um emprego além disto, não é? E eu para gerir tudo tenho que ter o meu tempo e eu não sou nada bom a gerir o meu tempo. E então, pá, tenho que ter as coisas organizadas por blocos. Pois. E às vezes vou treinar sem me apetecer, pá, mas vou na mesma. Mas eu também às vezes faço sem me apetecer, mas porque eu acho que tenho que me faz bem naquele momento. E como é. Pronto, e depois o teu dia a dia, como é que tu geres a ansiedade de saber quando é que é o teu próximo trabalho? Já estás numa fase. Porque depois também tens aqui outro fator que é. Também é um mito, não sei se é mito, se é verdade, que se paga mal na moda, principalmente em Portugal. Sim, paga-se mal, não é mito, é verdade. É verdade. E como é que tu. Ah pá, pronto, mas tu tens que viver. Sim, mas não é que te pagam assim tão mal. Imagina, depende também de quem tu Do seja. teu Que estado- é que se começaste ontem ou se começaste
há vários anos, ou quem tu és, o que é que tu estás a fazer, porque depois os cachês vão de acordo com quem tu sejas. Certo. Não digo que sei, não sei quem é que é a pessoa mais bem paga, porque é uma coisa que eu nunca pergunto a ninguém, é ordenados e quanto é que pagam de renda, e nanana. Que as pessoas têm muita mania de fazer isso. Eu não faço, não quero saber, eu quero saber é só de mim, não Boa. quero saber dos outros. E qual é que era a tua pergunta? Era, Não, ou seja, como é que eu giro? a ansiedade, porque, ok, agora se calhar tu agora estás aí com um grande trabalho, pelo menos eu tenho visto a tua cara por all over Lisbon, não é? Tu estás aí numa campanha, eu não Pois percebi é, das Amoreiras. das Amoreiras. Sim. Do Amoreiras ou das Amoreiras, não sei como é que. Depois também não. Eu acho que é do Amoreiras, porque é do Centro Comercial Amoreiras. Shopping, yeah. Faz Do sentido. Amoreiras. Faz sentido. Pois. Acho eu. Pronto. Agora se calhar, pronto, fizeste este trabalho, tens aí outros, modo Lisboa, não é? Epá, mas tu nunca sabes quando é que é o próximo. Se calhar sabes, não sei. Se calhar até já está marcado, já estás Imagina, focada. Mas hum, isso, levas isso como o resto da tua vida, que é, pá, I'm going with the flow, I'm okay. Não, também não. Vamos lá, cara. Eu não sou. Vou viver Good vibes. Não, vou viver. Há um meme que é. Eu só quero ir para a floresta e viver da minha arte. Não, também não estou nesse extremo. Também tenho assim, também tenho um plano. Obviamente que eu quase trabalho todas as semanas, tenho sempre trabalhos e tenho os meus clientes fixos, seja aqui, seja no estrangeiro, ou tenho uma viagem já mais ou menos, sei lá, marcada para ir para um sítio trabalhar. E obviamente também tenho outros planos para o futuro. Tenho outros projetos em Evolutions. E queres partilhar ou ainda é muito cedo? É muito cedo. Ok, Sim. fiquei curioso. E ok, agora com essa dos planos, perdi-me no raciocínio que eu estava a querer ir para onde? Onde é que eu queria ir? Da ansiedade, pá, eu queria te perguntar qualquer coisa. Não, mas imagina, antigamente sofria da ansiedade. Quando é que eu vou trabalhar a seguir? Nananana. Eu acho que a ansiedade não te leva a lado algum. E quanto mais ansiedade tens, essa energia parece que afasta as coisas. Não vale a pena. Pá, é verdade, mas às vezes é inevitável. Tu quando falas, tu parece que tens. Não, já tenho uma estabilidade também. Já tive de trabalhar muito em mim para não ter essa ansiedade. E obviamente que também eu, não comecei ontem, então tenho, sei lá, eu vou trabalhando, tenho coisas sempre a acontecer. Segura. Exatamente, há uma base, cria uma base ali. Mas essas ferramentas que tu foste adquirindo para te sentires tranquila, não só de tudo o que já referiste, mas fazes terapia, ou é tudo muito na base de eu vou à procura, como há pouco disseste que ouvias podcasts do Jay Shetty, livros, whatever. Assim, obviamente que eu tive que criar as minhas próprias bases, não tendo as minhas bases, que uma pessoa normal tem, que é a família, que é os amigos. E então, naquela altura que eu fui internada, não, um bocadinho antes, eu comecei com terapia, por acaso, agradeço a esse psicólogo que me realmente salvou a vida nessa altura. Mas depois, com as minhas viagens, ir a viver em Cape Town, eu deixei de fazer terapia com um terapeuta, com um psicólogo. E comecei a fazer outro tipo de terapias mais holísticas. E fazia muita yoga kundalini, e isso, eu acho que isso é que realmente me tirou a ansiedade. Eu Que é parei. yoga kundalini? É uma yoga diferente, é uma yoga que trabalhas mais os teus chakras e a tua kundalini, que é a tua energia vital. Ok. Yeah. Pronto. E eu praticava muito, pronto, esse yoga e fazia outras coisas, outras práticas. E agora, este ano, eu assim, ok, Vitória, ainda tens aqui algumas coisas para trabalhar. Acho que já fiz assim fiz alguma evolução em mim mesma, mas achei, ok, se calhar está na altura de teres uma terapeuta. E então tenho uma terapeuta desde o meu aniversário. Que o meu ano só começa no meu aniversário, janeiro, Eu dei-te os parabéns, mas já não sei quando é que foi. 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Yeah. Então tenho uma terapeuta agora, estou a gostar. Fazemos exercícios, leva-me a entender alguns comportamentos. Fazes presencial ou online? Online. Também dá presencial, mas às vezes é como eu viajo muito, viajo quase todas as semanas. Ok. Porque eu prefiro presencial, era por isso que te estava a perguntar. Acho que é bem diferente.
Também dá, também estou com ela às vezes. Por acaso, o meu ontem, o meu próprio terapeuta, he dumped me. Não me expulsou, mas eu hoje tenho 2 episódios, o teu e o que vem a seguir, e à quinta-feira é o meu dia de terapia, então nós remarcámos para quarta, pá, cheguei lá, e o gajo esqueceu-se, não estava no consultório, voltei para trás. Pronto, é isto. Pronto. Mas acontece, pá, tá tudo bem. Acontece, Também acontece. foi a primeira vez que isto me aconteceu em 4 Sim. anos. Ah, uau, 4. Sim, eu comecei na terapia também, portanto, foi, 4 anos. 4 anos. Ok. Pai, sabes que ainda não... Foi ontem. Eu acho que ontem, um dia estava a ouvir um podcast em que o convidado estava a dizer que epá, é bué da comum em terapia haver altas. E acredito que seja. Mas o meu nunca me falou disso, é engraçado. Eu acho que estou longe da alta. Estás a ver? E já faço há 4 anos. Mas Da alta isto é, olha Ricardo, agora já tens bué de ferramentas, tipo, tranquilo, vai à tua vida. Eu faço semanalmente há 4 anos, nem sequer nunca reduzi a cadência, a regularidade. Ok. Mas eu acho que também depende do que é que tu estás à procura na terapia. Tipo, se calhar há pessoas que vão porque realmente têm um problema ali para ser resolvido. Yeah. Eu, por exemplo, eu não tenho assim nenhum problema específico que eu queira realmente resolver. São coisinhas que vão aparecendo no dia a dia, sei lá, algum problema que aconteceu, sei lá, socialmente, sei lá. Eu penso muito sobre os comportamentos das pessoas à minha volta e sobre o meu comportamento. E às vezes penso, será que tive bem nesta situação ou naquela? E é mais nesse sentido. Não no sentido em que fogo tem um grande problema e tem que ir lá tratar disso. Não. É mais, sei lá, coisinhas do dia a dia. Se calhar tu também. É a minha abordagem. Mas eu acho que é fixe estar há tanto tempo com o teu, porque imagina, eu acho que as primeiras sessões com a minha terapeuta, é eu falar de mim. Eu acho que ela ainda me está a conhecer. Ainda está recente. Sim, ainda está a tentar entender quem sou eu. Pronto, e então ainda estamos ali naquela fase inicial. Sim, isso é verdade. A partir de um certo ponto. Demora ainda eu acho que porque tu demoras a conhecer uma pessoa. Claro. Imagina na terapia, ela tem que me ver várias vezes para para entender o meu comportamento. Quem sou eu? Sim, há uma diferença muito grande depois daquele primeiro ano em que nós já abordámos muitos temas e ele percebeu a minha resposta a determinadas situações. Quando acontece algo parecido ou que haja uma ligação, ele vai lá buscar. É interessante isso. É já. isso. Pois, tu ainda estás numa fase. Pronto, tens que. Por isso eu acho que é interessante quando é long term. Mas tu estás a gostar. Depois também tem que haver aquela química. Tens que Eu gostar. adoro a Então, minha. perfeito. Adoro. Eu tive uma antes de ter esse psicólogo que eu por acaso não senti. Acho que não fez assim grande coisa por mim. Porque acho que não nos alinhámos ali. Depois tive esse psicólogo, grande psicólogo, e tenho esta nova psicóloga e adoro. Boa. Acho muito importante. E eu, por acaso, como tinha tido essa situação de medicação e odiava a medicação por causa da depressão e de outras coisas, eu era super contra psicólogos e psiquiatras e hospital e nananã, acho que queria ali um grande trauma. E então é interessante eu mudar o chip, ok? Tipo, terapia não é... Se não estás maluca. Sim, it's not Todos for crazy precisamos, na people. verdade. Todos nós. Todos nós. Até eles. Eles são obrigados a fazer, fazem psicanálise até, acho eu, que é uma cena mais deep, não sei bem, mas acho que sim. Sim, eu depois ponho-me a pensar, ok, como é que um ser humano como eu me faz terapia e depois como é que ele faz a terapia dele? Também já me questionei várias vezes disso. Pá, é marado, não é? Porque eles também têm problemas na vida deles. E estão ali o dia todo a levar pancada. Às vezes eu tenho uma amiga minha que me liga a falar de uma situação qualquer e eu já fico ali cheia daquela situação. Imagina o que é 20 pessoas. Ou sei lá, 30, ou sei lá. É super interessante, porque imagina, eles têm de segunda, né? Imagina, segunda à sexta, um horário normal, e se eles começarem a atender às 9 e acabarem às 8, eles atenderam tipo 10, 11 pessoas. Yeah. Depois há sempre ali uma pausa de almoço ou não sei o quê. É bué da gente. E depois tu tens que te lembrar dos problemas de todos eles. E chegas a casa e se calhar ainda tens a tua mulher chateada contigo porque tu te esqueceste de pôr a máquina na louça. Yeah. A máquina na louça.
A loiça da máquina. Yeah. Pronto, pá, acredito, é uma boa questão. Os terapeutas devem sofrer bué. Engraçado que eu às vezes olho para o meu, pá, nunca o senti, sempre o senti comigo, estás a ver? Ele está-me sempre a ouvir. Por acaso acho que ele tem uma grande capacidade de escuta e depois, pá, vê-se que ele está a ouvir porque realmente ele intervém com propriedade. Mas eu não sei como é que ele consegue, porque às vezes eu não teria a capacidade, às vezes eu chego ali, pá, irritado com alguma merda e estou a debitar meia hora, em que nem sequer lhe dou a oportunidade de falar, agora é a minha vez. Pam, pam, pam. Pois eu também, eu não me calo ali. E aconteceu isto, né? E depois ele fica tipo, como é que este gajo me está a ouvir há meia hora? Tipo, eu estou a ouvir, eu que estou a ouvir a minha própria voz, já nem me consigo ouvir. Yeah. Marado. Grande trabalho. Grande trabalho para As os duas terapeutas. psicólogos. Salva de palmas. Olha, e eu gosto sempre de fazer esta pergunta porque muitas das pessoas que nos estejam a ouvir podem querer ambicionar uma carreira de moda. Uhum. Se houver uma Vitória Mota pequenina daquele lado que tem essa vontade de ser modelo um dia, o que é que tu dizias a essa Vitória? Tipo, por onde é que tu deves começar? Por onde é que devo começar? Imagina, o começo de tudo é inscreverem-se numa agência. É enviarem fotos ou irem às agências. Achas que ir presencialmente tem mais impacto? Há castings abertos. Ok. É ficarem atentos. Às vezes passa na rádio. Não sei se usam rádio, eu não uso. Não, mas aparece no Instagram, TikTok. Ok. Há sempre castings abertos, pelo menos 2 vezes ao ano. Ou uma vez. Sim, acho. Porque quase todas as agências fazem concursos. A minha faz, acho que 2 vezes ao ano. E as outras também, eu acho que fazem. Portanto, estejam atentos a concursos, inscrevam-se. Não se deixem ficar tristes pelos nãos, porque e eu própria já vi que às vezes dizem não a miúdas que eu acho que fogo têm bom potencial, mas depois se calhar ficam por ali porque levaram um não, mas às vezes até as agências, mais do que os clientes, estão à procura de certos tipos de looks. Não quer dizer que a pessoa não tenha potencial, simplesmente a agência não está à procura daquele look porque já tem 10. Por exemplo, há um concurso, aparecem lá 5 louras com muito potencial, mas a agência já tem 20. Eles não vão escolher, simplesmente porque já não precisam desse tipo de look. É mais por aí. E é interessante entender isso, porque inicialmente eu não entendia. Não sabia. Certo. E mesmo com os clientes, às vezes não é quando tu levas um não ou não te escolhem, não é por causa de ti, ou se és feio, ou se tens o nariz grande, ou anca, nananã. É mesmo porque não é aquele look. Não é aquilo que procuram. Não é aquilo que procuram, é outra coisa qualquer. E às vezes nem eles sabem. Mas é verdade. Mas é por aí. Ou seja, vocês ouvem muitos nãos e tens de estar confortável com Ouves muitos muitos nãos. mais nãos do que sims. Yeah. Yeah. E és Mas super criticada. Super. Portanto, não se deixem levar pelas críticas, sejam vocês mesmos com o vosso estilo. Obviamente, se o vosso agente, se vocês assinarem com uma agência, ouçam-nos, mas nunca deixem de ser vocês mesmos e se tiverem mesmo esse sonho, vão atrás. Porque, olha, todos os momentos da minha carreira e da minha vida que eu simplesmente caguei e deixei ir e fui eu mesmo e fui fazer o que eu quis, foram os momentos em que mais deram certo. Sim, e obviamente trabalhei para isso, mas é sempre os momentos em que tu menos esperas também. Às vezes estás em casa, deram-te 20 nãos ok, 20 nãos, mas deram-te, imagina, não trabalhaste um mês, de repente é a campanha da tua vida. yeah. Imagina, olha, quando eu ganhei o prémio da GQ, o modelo do ano em Portugal, 2022. yeah. Eu vi. Imagina, estava em Paris,
quase me tinham roubado o telemóvel à porta de um fitting. Estava a sofrer imenso, porque tinha a expectativa de fazer imensos desfiles, acabei por fazer um desfile. Tinha vindo de Milão, também só tinha feito outros desfiles. Acho que tinha feito 3 desfiles nessa season. Pá, não estava nada à espera. De repente, tenho a minha agência a ligar-me: parabéns, Vitória Mota, vais ser modelo do ano. E eu assim, wait a minute, eu estou aqui, mas eu vou ganhar um prémio. Assim, what the fuck? Tipo, é sempre os momentos que tu menos esperas e que se calhar pode estar super mal ou whatever, que alguma coisa realmente ótima acontece para ti. Tu foste, depois vais receber isso à gala da GQ, ou não? Sim, recebi. Que importância é que esse tipo de prémios tem para ti? É só mais tipo um bocadinho de fogo ou é para ti é mesmo bem importante? Olha, imagina, foi incrível, não é, ter recebido esse prémio. Nessa altura eu tinha, sei lá, tinha imensa ansiedade e vergonha. Não, já nem sei o que eu disse para lá no meu discurso, mas foi muito bom ter esse reconhecimento e ter ganho esse prémio. Eu gostei muito. Depois também, Foi importante. Acho que é importante. É a mesma coisa que não existe prémios para podcast, mas eu existem. gostava de receber. Exato. Claro, é isso. Imagina, o Globos de Ouro tem para podcast também lá, não? Tem? Não. Acho que não. Não? Acho eu. Pronto, mas se existir um prémio, tu vais querer ganhar. Claro que quero. Então é a mesma coisa. Certo, percebo. E depois também te dá, querendo ou não, dá-te tipo street cred. Dá-te street credit. E dá-te energia. Dá-te energia. Tu te Reconhecimento e sentes validação de bem. todo o trabalho que tiveste. Sim, Olha, isto, exatamente. alguém olhou para isto e pensou, tipo, isto está bem feito. Yeah, e eu até nem nunca me passou pela cabeça que alguma vez fosse ganhar um prémio. Yeah. Acho que se calhar disseram, vamos te nomear. Mas eu, ok. Mas tu sabias que ias ser nomeada? Não, tu nem sabias. Não, devem-me ter dito, só que depois às vezes tenho memória curta. Mas devem-me ter dito, mas é a mesma, sei lá, quando tu não, sei lá, não me passou pela cabeça que alguma vez me fosse escolher a mim. Tipo, ok. E tu gostas mais de fazer editoriais, campanhas publicitárias ou passarela? Onde é que tu te sentes mais no teu elemento? Olha, umas coisas não existem sem as outras, não é? Neste trabalho, tu não podes só fazer uma coisa, não é? Okay. Nuns tu ganhas muito dinheiro e tu sentes super bem porque estás a ser super bem paga. Noutros, Que esses são quais? São mais tipo as campanhas? as campanhas também podem ser fixe, claro. Mas, por exemplo, nos editoriais é um trabalho super criativo em que tu, sei lá, podes ter imensos characters. Qual é a diferença entre uma campanha e um editorial? É que eu não O sei. editorial é revista. Ok. Aquelas coisas mais tipo Mas é muito artístico. conceptuais. Sim, conceptual, artístico. Podem-te meter uma make-up super crazy, cabelo no ar. Uma vez meteram o cabelo no ar. Podes fazer imensas coisas divertidas com o teu look. Ok. E depois existem os desfiles, que também é super giro, que é, sei lá, dá-te ali uma ansiedadezinha, vais desfilar, todas as pessoas estão a olhar para ti, tu, sei lá. Qual é essa sensação? Porque eu às vezes, vocês estão a desfilar, eu só vou, imagina, a minha ligação com a moda é eu vou ao desfile do Gonçalo porque sou amigo dele, ponto. Mas tu, por norma, desfilas, de que tenho memória, vi-te sempre a desfilar para ele. E eu às vezes estou a olhar para vocês, mais para ti, não é? Porque há uma ligação, e eu penso, o que é que a Vitória está a sentir neste momento? É porque tu, de uma ponta à outra, está toda a gente tipo, a acompanhar-te com os olhos, assim. Aquilo empodera-te ou é estranho? É um desconforto que te sabe bem? O que é que tu sentes naquele momento? Eu acho que antigamente era mais desconfortável e eu sentia-me com imensa ansiedade e esquisita e tipo, ai, será que estou a andar bem? Será que estou a andar mal? Nananana. Hoje em dia já não quero saber. Eu acho que, e há uma coisa engraçada, é que eu acho que eu nunca soube desfilar e eu vou lá andar. Porque, imagina, quando eu comecei, eu não sabia desfilar e eu tenho as costas assim meio tortas, tenho tipo os ombros mais para a frente, eu sou assim meio, tipo, o meu andar é meio esquisito. Então, eu simplesmente, hoje em dia, eu vou lá andar e quando eu entro, eu não me lembro de nada quando eu saio. Tipo, eu andei, parece que há tipo uma... Desapareceu. Sim, e o que eu
os meus pensamentos quando eu entro é só tipo Go with the flow. N- É a tua frase. go with the flow e sou tipo sei lá, sou I'm shining or whatever, tipo, Ok. depende do momento e da situação, ou sou super cool, ou porque também tens que entrar na vibe Percebi. e essa vibe depois transparece para as pessoas à tua volta. Então é mais aí. Já não estou a pensar, ok, será que meti este pé mais à frente? E às vezes tu perdes os sapatos ou assim E e é só continuar. yeah. Sei lá, é mais, yeah. Boa. Mas é engraçado e todas as que atuam são diferentes. A vibe é diferente. Eu nem sequer sabia que. Tu agora disseste, pus um pé mais à frente que o outro. Eu nem sequer sabia que Ou havia tropecei. posição de pés, sei lá. Sei tipo... lá, imagina, eu Mas também depende bué do outfit. Imagina que tens um outfit bué tu justo de pernas. tropeças, às vezes vais meia nua, metem-te meia nua e tu ficas. Olha, eu ficava super self-conscious. Mas na última moda de Lisboa fui nua imensas vezes. E eu agora tipo, I don't care. A mim nua, tinha cuecas, mas Certo. tinha o vestido super transparente. E tens tipo praticamente, sei lá, Lisboa a olhar para ti, nua. Eu tipo, e agora? Tipo, se eu ficar a pensar muito sobre isso, Só vai prejudicar. só vou entrar para lá toda a tremer. Sei lá. E então só vou e faço. Mas vocês, modelos, portanto, de passarela, podem escolher o nível de transparência barra nudez. Ou é meio que não dá bem para escolher, tipo, É meio Excel. que já estão a pensar. Imagina, obviamente que perguntam se eu estou confortável. Só que às vezes, tipo, vais muitas vezes. Yeah. E às vezes não estás, tipo, à espera de ir tão nua. Sei lá. E tu gostas de viver em Portugal ou mudavas-te para Paris outra vez, por exemplo? Ai, não mudava. Vais ficar aqui? Pá, nós não temos. Não, Nós não dá temos- para viver no sol sempre aqui, não dá. Não Mas são dá. só 3 meses também. Não, temos Não, mais. não são só 3 meses de chuva, era o que eu queria dizer. 3 meses, vá. Sim, agora tivemos mais, mas depois de viver em Estava aí um vários bocado tímido sítios, com esse tempo horrível que tu horrível, estive a lutar contra isso. Ui. Estive a alinhar todos os meus a fazer yoga com Dalini todos os dias Meu Deus, para estar alinhada. lutar contra o tempo. Então, imagina, eu já vivi em vários sítios na Europa. Já vivi em Londres, já vivi em Paris, já vivi em Cape Town, já estive em Nova York, já estive em LA e em nenhum desses sítios eu encontro o que nós temos aqui, que é o nosso lifestyle, a nossa comida, as nossas vibes, a facilidade de ir aos sítios, a facilidade de fazer coisas, as casas. E não encontro. E não sou feliz em mais lado algum. E depois temos a praia. Eu cresci em frente à praia. E então eu preciso muito estar na praia. Ok. E não encontro isso assim facilmente noutras cidades. E depois também há as pessoas. As pessoas em Portugal, ok, são um bocadinho, às vezes, Mesquinhas. sim, mas ainda somos nice. Comparado com os outros povos que eu tenho vindo a conhecer por aí. Pá, yeah. Nova York não sei, nunca estive. Não, Nova York eu Nova York é adorei. diferente. Adorei, Mas mas porque eles Nova têm York- outro mindset. Mas a Nova York não é América. Nova York É tipo, é um ecossistema diferente. yeah, é outra vibe. Imagina, nunca na vida pensei que ia gostar de Nova York e adorei lá estar. Depois, claro que a cidade é super cara e tens pá, a comida para mim vale Zero. e o lifestyle é super difícil. E eu estive lá num tempo que estava muita neve, então claramente não consigo viver ali no inverno. Eu acho que eu tive tipo a lutar contra aquela depressão do tempo, como é que se chama? Não sei. Sei lá, aquela depressão invernal horrível, não vês o sol, está a nevar. Eu achei piada, neve uma vez, 2 vezes, uma pessoa vai, tira fotos, não. Agora, constantemente a nevar. Não é fixe. Pá, depois tens de sair com muitas camadas de roupa. Eu não sei fazer isso. Fui fotografar uma campanha à África do Sul, vinha de lá, fiz a mala, biquinis, meti um casaquinho de North Face, assim, ok, isto deve dar. Nem meti luvas nem nada, que eu odeio luvas. Meti o casaco, umas calças, nananã. Cheguei lá, Nova York, menos 10 graus. Vou sair com o meu casaquinho, porque eu não sei vestir ao inverno. Para mim é sempre uma t-shirt de casaco. Olha, dói. É difícil. E depois eles
lá na minha agência Vitória, please stay, come to live in New York. E assim, meus queridos, I am Portuguese, I live in front of the beach. It's not gonna work. Venho aqui visitar-vos, Sempre que houver trabalho eu venho, mas é assim, pontualmente. um lamirezinho, não é para ficar. A minha vida não é esta. City, aquela cidade pura e dura. Imagino, tenho que visitar. Yeah. Estamos a chegar ao fim do nosso episódio e eu encerro sempre com 2 perguntas. Ok. A primeira é que eu tenho uma playlist que é curada por todos os convidados. Ok. E então eu vou-te escolher uma música. Vou-te pedir que escolhas uma música. Que pode ser uma música que tenha muito significado para ti ou simplesmente uma música que andes a ouvir muito ultimamente. Mas tens que me dar uma música para eu colocar na playlist. Ok. Faith George Michael. Não conheço, mas vou ouvir Não a seguir. conheço? Acho que é George Michael. Se Tipo, cantares um bocadinho, se calhar... Não, por amor de Deus. Vitória, cana rachada, não. Mas coitadinhos dos nossos futuros ouvintes. Os nossos ouvintes que estão daquele lado. Eu vou, não sei, se calhar até eu conheço, mas não estou a ver pelo nome, não estou a ver. E a última pergunta é: qual é que é a tua. Pronto, já sei que tu não queres revelar muito dos teus projetos futuros, mas qual é que é a tua próxima paragem, a tua next stop? Eu acho que vou para Nova York. Vou aproveitar o Spring Summer e vou lá um bocadinho. Já vai estar mais calor, mais Mas sol. vais agora? E vais de férias ou Ao vais? mês. Não, vou trabalhar. Vais a trabalhar? De férias vou às Maldivas. Não, estou a brincar. Não vou às Maldivas, mas de férias ia para sei lá, ia para os Açores ou sei lá. Quero bué ir aos Eu Açores. também. Tu nunca foste? Nunca fui ao meu Eu sonho. Quero bué ir. Quero bué. Só que eu agora, acho que a partir de agora, desculpa, a partir de agora é que vai ficar bom tempo para ir aos Açores. Porque eles têm Muita chuva. Yeah. Yeah. Essa é as minhas férias. Esse é o meu tipo de férias, é ir para a montanha, para a praia, não é para ir para Nova Iorque. Ou para cidades. Certo. Não, isso não é férias para mim. E já quase me esquecia e muito mal esqueci de pagar as contas deste podcast. Tu já conheces Legumes e Outros Vícios? Já conheceste o Já. dono, pelo menos. Pronto, malta, vocês já sabem, o podcast é patrocinado pelo Legumes e Outros Vícios, o vosso restaurante de comida saudável, onde podem encomendar marmitas saudáveis semanalmente. Também contam com um restaurante físico em Coimbra, Ok. se estiverem de passagem. Pronto, é quem me salva. Sim, claro que estou-me aqui a lembrar. Estás a ter um flashback. Sim, estou aqui a um flashback, sim senhora. Sim senhora. E recentemente fiz um episódio com os patrocinadores do podcast, onde eles contam a história deles. Pá, por acaso tem uma história bué da louca. Eu sei, por isso é que eu estou aqui a ter um reviving. Yeah. Ok. Pronto, e é isso. Vitória, Olha, obrigada obrigado. for having me. Yeah. Obrigado, eu Obrigada. gostei muito. Obrigado pela coragem de teres vindo partilhar a tua história. Sei que é a primeira vez que o fazes Yeah. e significa muito para mim. Obrigado Obrigada. mesmo. E nós, até o próximo episódio. Tenho 2 coisas para vos dizer. A primeira é que as canecas do Next Stop voltaram. Portanto, se vocês quiserem apoiar o projeto, pá, e como somos todos amigos, vão-me enviar uma mensagem no Instagram e eu faço questão de vos fazer chegar a caneca. Fazemos assim, isto aqui na base da amizade. E a outra é que 80 ou 90% das pessoas que veem recorrentemente o podcast não subscrevem o canal e eu preciso da vossa ajuda para crescer. Subscrevam, por favor, o canal do Next Stop, onde vão poder ver todos os episódios com convidados e todos os apiadeiros, que já sabem, vos é servido quinzenalmente todos os domingos. Portanto, é isso e até o próximo episódio. Tchau.